número 28, verso 19 e 20. Acende as luzes aí, meninos. Mateus 28, verso 19 e 20. E aproximando-se Jesus, lhes disse: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Marcos capítulo de número 16, verso de número 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo: a nossa missão é pregar o evangelho. Diga agora sim com você mesmo: a minha missão é pregar o evangelho. E quem me deu essa missão foi o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus foi crucificado, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e acredita-se que Jesus ressuscita logo nas primeiras horas do domingo, pois a Bíblia Sagrada diz que as mulheres saíram de casa muito cedo, ainda escuro, e quando elas chegam ao sepulcro, ao raiar do dia, ao nascer do sol, foram com o objetivo de ungir o corpo de Jesus, mas ao chegarem lá elas são surpreendidas, pois a pedra que fechava, que selava a porta do sepulcro, estava removida, ao ponto delas entrarem imediatamente, não acharem o corpo de Jesus e achar que haviam roubado o corpo dele. Mas elas são surpreendidas pelo anjo que diz: mulheres, vocês estão buscando entre os mortos aquele que já está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como ele havia dito. Entre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus para o céu, passou-se 40 dias, e durante esses 40 dias que Jesus esteve vivo aqui, antes de voltar aos céus, ele aparece para os discípulos, aparece para diversas pessoas em diversas ocasiões e lugares, para que não reste dúvida na cabeça de ninguém que o Cristo da igreja, ele é poderoso, ele de fato foi morto, mas ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Jesus aparece durante o período de 40 dias. Olha, ele aparece para Maria Madalena, aquela mulher que estava voltando do sepulcro chorando, achando que haviam roubado o corpo do Senhor. Ele aparece para Maria, sua mãe, e a Salomé, que estavam indo até os apóstolos, dar a notícia de que ele não estava lá e que o anjo havia dado a notícia que ele havia ressuscitado. Ele aparece para Pedro, ele aparece para 10 dos apóstolos quando estavam reunidos, e Tomé estava ausente. Quando os demais disseram a Tomé que ele havia ressuscitado, Tomé disse: eu não acredito que ele ressuscitou. Eu só acredito se eu ver e eu tocar nas suas mãos e nos seus pés. Aí a Bíblia diz que ele aparece a segunda vez, quando os 11 agora estavam reunidos, e Tomé estava junto. Então o Senhor chama Tomé e diz: Tomé, toca aqui na palma das minhas mãos, olha aqui os buracos na palma das minhas mãos, sou eu mesmo, Tomé. Ele aparece para 7 dos apóstolos que estavam junto ao mar da Galileia. E Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus apareceu em uma ocasião para mais de 500 irmãos que estavam reunidos. Depois ele aparece aos apóstolos pela 4ª vez, lá na Galileia, quando ele então dá essa ordem que está registrada em Mateus capítulo de número 28, ele aparece para os apóstolos e diz: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando a guardar todas as coisas. Ele aparece pela 5ª vez aos apóstolos, e ele dá essa ordem novamente, que está registrada em Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia Sagrada, irmãos, relata que Jesus, ao regressar ao céu, ele regressa na vista de todos eles. O Lucas registra isso em Atos capítulo de número 1, versículo de número 9, diz que Jesus dava a eles essas instruções, dava a eles essa ordem, e Jesus de repente começa a subir ao céu à vista deles, e os discípulos ficam um tanto quanto admirados do Senhor estar regressando assim para o céu, e eles ficam olhando, acompanhando com os olhos a volta de Jesus para o céu, quando 2 anjos se põem do lado deles e diz a eles: varões galileus, por que vocês estão assim tão admirados em ver ele voltando para lá? Ele há de voltar, assim como vocês vistes ele subir ao céu. E eu estava meditando nessa palavra e lembrei de Gadareno, que quando o Gadareno tem um encontro com Jesus ali em Gadara, os irmãos lembram quem Gadareno era? Quem era Gadareno? Era um homem endemoniado que morava nos sepulcros. E a Bíblia Sagrada diz que ele tem um encontro com Jesus, ele ficou liberto de todos os demônios que lhe atormentavam, e diz que ali, a partir daquele momento, Gadareno não queria mais deixar Jesus, ele queria seguir a Jesus. Ele queria ir embora com Jesus. Aí Jesus diz para ele o seguinte: não, volta para os seus e diz tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Eu tenho certeza, irmãos, que os discípulos, ao despedirem de Jesus ali na praia, no mar da Galileia, ao verem Jesus voltando para o céu, eu tenho certeza que o desejo de ir com Jesus foi grande. Eu tenho certeza que eles desejaram ir embora com o Mestre. Desejaram ir embora com o Mestre. Mas eles entenderam que não era chegado a hora deles irem com o Mestre, porque eles tinham uma missão aqui nessa terra. Amém? Jesus diz a eles, em outras palavras: a hora de vocês virem comigo ainda não chegou. Essa hora vai chegar quando eu voltar, para levar vocês para mim. Por enquanto, vocês precisam ficar aqui nessa terra, porque vocês têm uma missão. Amém? Eu dou essa missão a vocês. Ide, preguem o evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém? Para os salvos, para aqueles que encontram Jesus, a melhor coisa que poderia acontecer seria a volta logo de Jesus, não é verdade? E a Bíblia diz que todos nós que temos essa esperança, nós devemos clamar: Maranata, devemos clamar: vem Senhor Jesus. O desejo de ir com Jesus tem que arder no nosso coração, mas nós precisamos entender que nós ficamos aqui nessa terra por um breve momento, porque nós temos uma missão a cumprir. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e diz: você não está aqui por acaso. Diga: Jesus, ele não te escolheu por acaso. Diga: sabe por que Jesus te escolheu? Porque ele confia em você. Ele entregou o reino dele nas suas mãos. Ele entregou uma missão que ele começou a desenvolver nas nossas mãos. Amém, meus irmãos? Ele entregou nas nossas mãos. Foi por isso que o Senhor nos deixou aqui, para pregar o evangelho, para fazer discípulo. Diga comigo: pregar o evangelho, fazer discípulo, é a minha missão. Olha só, nossa missão é pregar o evangelho. E o que é o evangelho? A palavra evangelho significa boas notícias. Não é bom quando você recebe uma boa notícia? É verdade ou não é? É muito bom quando nós recebemos uma boa notícia. Muito bom. E o que é o evangelho? É a boa notícia que Deus quer salvar
todos os homens através de Jesus Cristo. É a boa notícia que Jesus veio a esta terra para morrer no meu lugar. É a boa notícia de que eu estava condenado à morte eterna, mas eu fui substituído por Jesus. Amém? Eu fui substituído por Ele na cruz. Agora, em Cristo, eu posso ter a vida eterna. E Jesus disse: quem crê nele, quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, jamais morrerá, mas passará da morte para a vida. Amém? Então isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que é formoso, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias, daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam coisas boas. Por isso que Jesus deu essa ordem para nós. Diga comigo, a ordem é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ide fazei discípulos de todas as nações. Então olha só, irmãos, a nossa vida de cristão, a nossa vida cristã, ela só tem sentido se nós cumprirmos a nossa missão. Sabe por que muitas vezes a sua vida com Jesus, o seu andar com Jesus não tem graça? Porque você talvez não esteja cumprindo essa missão. Amém? Então olha só, o próprio Jesus, ele pregou o Evangelho enquanto ele estava aqui, porque essa era a sua missão. Ele sabia que para isso ele havia vindo ao mundo. Então Jesus, ele prega o Evangelho. Lucas capítulo número 4, diz que após Jesus ser batizado por João no Jordão, diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e fica ali por um período de 40 dias e 40 noites, buscando a presença do Senhor, em jejum, em oração. E quando Jesus desce do monte, o capítulo diz que pela virtude do Espírito Santo ele voltou para a Galileia, e a partir do momento em que ele desce do monte e volta para a Galileia, ele começa a anunciar o Evangelho, a notícia para todos os homens que a salvação havia chegado através dele, a notícia que o Salvador prometido desde Gênesis havia nascido. E diz que Jesus então ele volta para a Galileia e ele começa a ensinar nas sinagogas ao ponto de ser louvado por todas as pessoas. Olha só, a Bíblia diz que um dia de sábado era o dia que os judeus se reuniam na sinagoga, em observância aquele dia, para cultuar a Deus. Diz que Jesus entra na sinagoga num dia de sábado, quando a sinagoga estava lotada, completamente lotada, de judeus que estavam ali adorando. Diz que Jesus, ele pega o livro, deram o livro do profeta Isaías a ele, e ele abre esse livro exatamente no lugar que estava escrito a respeito dele, Jesus. Amém? Ele abre em uma profecia que havia sido proferida por Isaías 700 anos antes. E ele lê a profecia que estava escrito acerca dele da seguinte forma: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Olha só, Atos capítulo número 10, verso de número 38, diz que Deus Pai, ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas capítulo 8, verso de número 1 ao 3, diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com eles, e juntamente com os 12 discípulos, algumas mulheres,
que seguiam a Jesus e haviam sido curadas de espírito malignos e enfermidade, entre as quais Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam o Senhor com seus bens. Então olha só, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, acompanhada pelos seus discípulos, e por outras pessoas que haviam sido alcançadas por ele. E por que então que essas pessoas andavam com Jesus? Porque elas estavam sendo treinadas, para no momento que Jesus voltasse ao céu, elas dessem continuidade à missão de pregar o Evangelho. Amém? Marcos capítulo número 1, verso 38, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso eu vim. Amém, meus amados irmãos? Então Jesus, ele veio a essa terra com um propósito específico. Qual foi o propósito específico que ele veio? Pregar as boas notícias, que a salvação chegou através dele. Amém? A salvação chegou através dele. E durante o período em que Jesus estava aqui, Jesus esteve totalmente focado na sua missão. Amém? Todas as forças de Jesus estava voltado para cumprir a sua missão. O foco de Jesus era alcançar vidas, era alcançar almas. O foco de Jesus aqui era resgatar aqueles que estavam perdidos. Ardia no coração de Jesus amor pelas almas, amor por aqueles que estavam perdidos. No coração de Jesus ardia o desejo de ver toda a humanidade salva. A Bíblia Sagrada relata que um dia Jesus, em viagem, ele para à beira de um poço, chamado Poço de Jacó, nas proximidades da cidade de Samaria. E ali, a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele tem um encontro com uma mulher que vem ao poço tirar água. A Bíblia chama essa mulher de mulher samaritana. A Bíblia não diz o nome dela, só diz que ela era da cidade de Samaria. E Jesus então, ele tem um encontro com aquela mulher e ele traça um diálogo com ela, e o coração, os segredos do coração daquela mulher revelado ali. Ela olha para Jesus e diz: eu vejo que tu és profeta, porque você está falando tudo da minha vida. E diz que aquela mulher ficou tão maravilhada que ela vai à cidade chamar mais pessoas. E ela diz: olha, vamos lá, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. Diz que Jesus estava tão focado para ganhar aquela mulher, Jesus estava tão focado nas pessoas que aquela mulher foi chamar, que aí os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, está na hora do almoço ou do jantar, mestre, come, o senhor está com fome, está cansado. E diz que Jesus dá a seguinte resposta a eles: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem, vocês ainda não compreenderam. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Isso chama-se foco, irmãos. E se chama você estar voltado para a sua missão. A sua adrenalina já esteve alta, o seu emocional já esteve alto em alguma coisa que você vai realizar, ao ponto de você não comer e não perceber que não comeu, já em alguma situação de estresse. Pois assim estava Jesus, ele estava focado. Quando nós estamos focados, nada nos impede de cumprir o nosso propósito. Amém? E Jesus estava focado, ele disse: não, eu não quero comer, porque uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus ele estava voltado inteiramente para ganhar aquelas pessoas. Para ganhar aquelas pessoas. João capítulo número 10, verso 9 a 11, ele explica para que ele veio. Jesus diz: olha para a multidão e diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão, o diabo, só veio para matar, roubar e para destruir.
Mas eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mateus capítulo número 9, verso 35 ao 36, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, todas, não deixava uma sequer, independente do número de habitantes que tinha, ele percorria todas, entrando nas sinagogas deles, aonde tinha uma sinagoga ele entrava, e ele ensinava acerca do reino de Deus, pregando o evangelho do reino, dizendo: chegou, o reino de Deus chegou, sou eu que falo com vocês, a salvação chegou, sou eu o Messias prometido, sou eu a semente da mulher, sou eu que posso perdoar os seus pecados. Amém? Jesus pregava o evangelho do reino, curava todas as sortes de enfermidade e moléstia entre o povo, e ele olhava para a multidão, ele teve compaixão delas. Teve compaixão delas, por quê? Porque elas andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão. Certa vez Jesus ele olha para a cidade de Jerusalém e diz que ele diz: ah, Jerusalém, você que tem matado tantos profetas, quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Jesus sentia compaixão por as pessoas estar com a mente fechada, com a mente bloqueada e não entender que ele era o Salvador, não entender o amor de Deus. Ele estava focado na sua missão. Eu e você não estamos nessa terra por acaso. Amém? Nós não estamos aqui por acaso. Você tem um propósito de vida aqui nessa terra. Se nós não estivéssemos propósito de vida aqui nessa terra, a igreja não existia nessa terra. Deus ele não tem carência de ninguém ficar cantando para ele, dando presente para ele, dizendo que ele é bonito, que ele é cheiroso. Não tem carência nenhuma. Deus não precisa de absolutamente nada. Sabe por que nós existimos como igreja? Porque nós temos uma missão. Ele apostou em nós. Ele foi e disse: Pedro, João, Tiago, agora é com vocês. Júnior, Valdinei, Zé Miguel, agora é contigo. Claudete, Valdete, Osmara, agora é com vocês essa missão. Amém? A bola está com vocês. Eu fiz o que deveria fazer. Vão, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Nossa missão é anunciar que Jesus é o Salvador. Nossa missão é anunciar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nossa missão é falar para as pessoas que a nossa justiça própria não passa de um trapo de imundícia. Por mais que nós procuramos ser honestos, ser bons, ser certinho, o pecado, ele jorra nas nossas veias. Só o sangue de Jesus derramado na cruz, imaculado, sem defeito, sem mancha, sem pecado, tem poder para purificar a alma do ser humano. Tem poder de nos fazer limpo, de nos fazer digno de estar diante do Senhor. E como é que nós alcançamos isso? Crendo no que Jesus fez. Queria que o grupo de louvor viesse aqui. Vamos cantar. Vamos cantar a última canção. Queria que você se colocasse de pé. Que você tivesse consciência dessa missão que o Senhor te deu. Dessa missão que Ele nos deu. A nossa missão é pregar o Evangelho. Amém? Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Pode cantar, meninos.
Senhor te chamou. O Senhor nos chamou. Se nós desistimos da nossa missão, muitas almas irão se perder. Porque a responsabilidade de conduzi-las ela ao céu é nossa. O coração de Jesus clama por você. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, a tua glória nos transformando. Céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que vem. Coloque-se diante do Senhor. Faça dessa canção uma oração. Disponha-se no seu coração a cumprir o chamado do Senhor na tua vida. Foi o Senhor que te chamou. Eis-me aqui, eu irei até. Diga para Ele que você vai até o fim. Diga para Ele que você não vai desistir. Vamos declarar: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu irei. Pai, nós ouvimos a Tua palavra na noite de hoje. Ouvimos, Senhor amado, o Teu chamado para nós. Ó Deus, nós não queremos, Senhor amado, parar. Nós queremos ir até o fim. Nós queremos, Senhor amado, Senhor querido, como o Senhor, Pai, cumprir a nossa missão aqui. O Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu, meu Deus, a Tua missão. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o Evangelho. A Tua palavra diz que o Senhor nem fome sentiu, nem quis comer, porque o Senhor estava focado naquela mulher e nas pessoas que ela havia buscado na cidade. Ó Senhor amado, coloca, meu Deus, a mesma responsabilidade, o mesmo encargo no coração de cada um de nós, Senhor,
Pai bendito, a tua palavra diz, Senhor amado, Senhor querido, que desta terra nós não podemos levar absolutamente nada, apenas as almas que o Senhor nos deu. Fecha teus olhos, meu irmão, ore. Uma oração como essa, uma palavra como essa, o Senhor te chamou. Ore, ore, diga para Ele. A palavra está dizendo, o Senhor chamou todos nós. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor na noite de hoje. Oh Espírito Santo, abra os céus nessa noite em favor da Tua igreja. Vem quebrando todos os grilhões, vem arrancando toda timidez, todo medo, em nome de Jesus. Toda dificuldade, tudo aquilo que amarra os Teus filhos, que impede todo bloqueio, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo com a tua unção essa noite. Vem Senhor amado, vem Senhor amado, vem Senhor amado sobre nós. Vem Senhor, assim como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Unge a tua igreja, unge cada líder de pequeno grupo, cada bom samaritano, Senhor. Deus, que eles achem graça diante das pessoas, para conduzi-los aos pequenos grupos. Que eles, Senhor, consigam se relacionar, Pai, com aqueles que não te conhecem. Assim como Jesus ali abriu um diálogo, um canal de comunicação com a mulher samaritana e conduziu ela diante do Senhor. A vida daquela mulher não foi mais a mesma. Em nome de Jesus, Senhor, nos usa. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite a alguém que ouviu essa palavra dizendo que Jesus é que salva. E a Bíblia diz que para nós alcançarmos isso pela fé, nós precisamos confessar o nome dele como Salvador diante dos homens. Amém? Precisamos confessar. A Bíblia diz: se você crê no seu coração, se com tua boca tu confessa acerca da salvação, se você ouviu essa palavra e ardeu no seu coração o desejo de morar no céu, de ir com Ele quando Ele voltar, mas você nunca orou publicamente, talvez você orou secretamente, você diz: não, minha vida eu entrego a Jesus todos os dias. Mas Jesus diz que aquele que confessa Ele diante dos homens, Ele confessa a pessoa diante do Pai que está no céu. Talvez você ouviu essa palavra e você diz: mas eu também gostaria de ir com Jesus. Se nasceu esse desejo no seu coração, eu quero te convidar para você vir aqui à frente, orar como sinal de que a sua vida pertence a Jesus. Amém? Talvez você já fez isso, você declara que a sua vida é de Jesus, mas você nunca confessou o nome dele publicamente, dizendo: a minha vida eu entrego a Jesus, eu creio que ele morreu por mim. Alguém que está aqui que gostaria de fazer essa oração, levanta a mão para a gente orar contigo. Nós vamos orar com você. Amém? Alguém gostaria de vir à frente, fazer essa oração? Alguém que nunca fez, mas sentiu o desejo de morar com o Senhor. Fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por esse culto, pela tua palavra. Pai, nós oramos agora, ó Deus, pela tua igreja. Nós oramos, Senhor, pelo teu povo. Oramos, Senhor amado, Senhor querido, por cada um dos teus filhos. Deus, nos dê vitória em todas as coisas. Cobre-nos com o teu sangue. Pai, nos dê uma semana de paz, de alegria, de vitória, de sucesso. Em nome de Jesus, Senhor amado, nos faz triunfar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre.